Deus está escrevendo um novo começo, mesmo que você ainda não veja. Às vezes, tudo o que conseguimos enxergar são os capítulos que nos feriram, as páginas marcadas por perdas, decepções e silêncios. A gente olha para o presente e não entende por que as coisas estão assim, por que portas se fecharam, por que pessoas se foram, por que o coração parece pesado. Mas é justamente nessas horas, quando tudo parece parado, que Deus trabalha no invisível. Ele é o autor da vida e a caneta está nas mãos dele. Nenhuma vírgula, nenhuma pausa, nenhum detalhe acontece por acaso. E embora você esteja dentro do enredo, sem conseguir enxergar o desfecho, ele sabe exatamente onde quer te levar. Existe um plano maior, uma construção cuidadosa acontecendo nos bastidores do tempo. Quantas vezes achamos que tudo acabou, que não há mais esperança? E de repente, quando menos esperamos, surge um novo caminho, uma oportunidade, uma resposta que muda tudo. Deus não precisa de muito para transformar o impossível em realidade. Ele só precisa do tempo certo. Você pode estar se sentindo esquecido, desacreditado, sem forças para continuar. Mas lembre-se, o silêncio de Deus nunca significa ausência. Às vezes, Ele silencia para trabalhar em você antes de trabalhar ao seu redor. Ele molda, fortalece, prepara. Porque o novo que Ele está escrevendo exige uma versão sua mais forte, mais confiante, mais entregue. Os planos dele são maiores que os seus sonhos. E muitas vezes é preciso que algumas coisas saiam do lugar para que o novo possa chegar. Aquilo que você perdeu não foi castigo, foi cuidado. Aquilo que demorou não foi atraso, foi livramento. Aquilo que não aconteceu não era para o seu bem, porque Deus não quer te entregar qualquer coisa. Ele quer te entregar o que é certo, no momento certo. E o mais bonito é que, mesmo nos nossos piores dias, Ele continua ali. Mesmo quando reclamamos, nos revoltamos, duvidamos, Ele permanece fiel, porque o amor de Deus não depende da nossa performance, depende da essência dele, e Ele é amor. Se hoje está difícil enxergar, feche os olhos e apenas confie. Imagine que o céu inteiro se movimenta a seu favor, que enquanto você dorme, Deus prepara novas estações, novas pessoas, novos caminhos. Imagine que há um propósito para cada lágrima, e que um dia você vai olhar para trás e agradecer por não ter desistido. A espera dói, a incerteza inquieta, mas a promessa permanece. E quem confia, mesmo sem entender, vive o extraordinário. Pode não fazer sentido agora, mas vai fazer. Pode não parecer justo agora, mas vai valer a pena, porque Deus jamais começa algo para abandonar no meio. Ele sempre completa a boa obra que iniciou. Então respire fundo. Olhe para o céu. Ainda que o cenário não tenha mudado, permita que a sua fé mude. Porque muitas vezes, o que Deus quer transformar primeiro não é o mundo ao seu redor, é o mundo dentro de você. Ele quer te ensinar a esperar, a acreditar, a recomeçar. Cada amanhecer é uma prova de que a vida segue, de que Deus te permite recomeçar, ainda que aos poucos, ainda que em silêncio. E se Ele está permitindo que você continue, é porque o propósito ainda não acabou. Sua história não termina no ponto em que você pensa que tudo se perdeu. Na verdade, é nesse ponto que as coisas começam a fazer sentido. Há coisas que você só vai entender depois. Pessoas que só vão cruzar seu caminho no momento certo. Portas que só vão se abrir quando você estiver preparado. Porque o cuidado de Deus não está apenas no que Ele te entrega, mas também no que Ele te poupa. Se hoje está difícil, permita-se apenas existir. Sinta o ar, veja o céu, confie sem questionar. Deus não precisa te provar nada porque Ele já é tudo. E o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Ainda que você não veja agora, Ele está escrevendo um novo começo. Um capítulo de cura, de restauração, de paz. Enquanto você tenta entender, Ele organiza. Enquanto você ora, Ele responde. Enquanto você chora, Ele cuida. Nada é em vão. Nada está perdido. Nada está fora do controle. E por mais que doa, por mais que pareça sem sentido, existe beleza no processo. Existe aprendizado na dor. Existe força no recomeço. Porque viver é isso.
cair, levantar, aprender, confiar. Deus está escrevendo um novo começo, mesmo que você ainda não veja. Um começo onde tudo o que antes parecia impossível será natural. Onde os medos que te travavam darão lugar à coragem. Onde a dor que te esmagava dará lugar à leveza. E quando esse novo começo chegar, você vai entender o motivo de cada não, de cada atraso, de cada despedida. Vai perceber que Deus não tirou, Ele livrou. Que Ele não atrasou, Ele te preparou. Porque o que vem dele é completo, é perfeito, é no tempo certo. E nesse tempo, você vai sorrir de novo, respirar aliviado e sentir que tudo valeu a pena. Vai reconhecer que as orações que pareciam sem resposta estavam, na verdade, sendo cuidadas nos detalhes. E que agora, o novo de Deus começa a florescer em você. Tudo valeu a pena. Vai reconhecer que as orações que pareciam sem resposta estavam, na verdade, sendo cuidadas nos detalhes. Que Deus, em silêncio, preparava encontros, livramentos e oportunidades que os seus olhos ainda não podiam enxergar, mas que já existiam no coração dele. Você vai perceber que as noites mais escuras trouxeram ensinamentos que a luz jamais teria te dado. Que a dor moldou em você uma força que você nem sabia que carregava. Que os momentos de solidão foram, na verdade, momentos de lapidação, onde Deus te tirou do barulho do mundo para falar baixinho, só com você. E nesse novo começo, você vai olhar para trás sem o peso que hoje carrega no peito. Vai entender que tudo aquilo que parecia o fim era só o início de algo muito maior, muito melhor. Vai compreender que as portas que se fecharam não eram punição, eram proteção. Que as pessoas que se afastaram não foram perda, foram cuidado. E que as mudanças que tanto te assustaram, hoje fazem parte da construção da pessoa que você está se tornando. Deus é especialista em transformar histórias improváveis. Ele usa os improváveis, os esquecidos, os desacreditados, os cansados. Porque é nesses que ele revela a sua força. E se você se sente assim, saiba, você está exatamente onde deveria estar para que Deus faça o novo acontecer. É difícil acreditar nisso enquanto o chão parece desabar. Quando as respostas não chegam, quando as lágrimas escorrem sem permissão, quando o peito aperta. Mas mesmo nesses momentos, Deus continua cuidando. Ele conhece os seus pensamentos, entende o que você não consegue colocar em palavras e sabe exatamente o que o seu coração precisa. E o novo que ele prepara não é superficial, não é só uma mudança de cenário, não é só a chegada de coisas boas, é uma transformação de dentro para fora. Deus quer fazer morada no seu interior, limpar a bagunça, curar as feridas, refazer o que o mundo tentou destruir. Ele quer que você volte a acreditar, que recupere a esperança, que enxergue a vida com outros olhos. Porque quando o novo de Deus chega, ele invade a alma antes de se manifestar no mundo exterior. Ele reorganiza pensamentos, acalma tempestades, devolve sorrisos. É uma paz que não depende de circunstâncias, um alívio que não depende de respostas. É o tipo de renovo que só quem vive entende. E ainda que os dias continuem difíceis, a sua perspectiva muda. Você passa a perceber pequenos sinais, aquela palavra que veio na hora certa, aquela música que tocou o seu coração, aquele abraço inesperado, aquela mensagem que te fez respirar fundo. Deus fala nesses detalhes, e cada um deles é parte do novo que Ele está escrevendo. Por isso, mesmo sem entender, permaneça. Mesmo sem ver, confie. Mesmo sem forças, continue. Não desista de si, não desista da vida, não desista de Deus, porque Ele jamais desiste de você. E saiba que há promessas sobre você. Palavras liberadas por Deus que o tempo, as pessoas e as circunstâncias não podem invalidar. Há coisas que o céu determinou para você viver, e por mais que pareça impossível, elas vão acontecer. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. A fidelidade de Deus não depende das nossas falhas, dos nossos erros ou da nossa capacidade. Ela depende única e exclusivamente do caráter dele. E Ele não muda. Se prometeu, vai cumprir. Se começou, vai terminar. Se permitiu a tempestade, é porque está preparando a bonança. Se permitiu o choro, é porque está guardando o sorriso. E se te deixou passar pelo deserto,
é porque a terra prometida está logo à frente. E o mais bonito disso tudo é que, quando esse tempo chegar, você não será mais a mesma pessoa. Terá mais maturidade, mais equilíbrio, mais fé. Terá aprendido a confiar, a esperar, a valorizar. Porque tudo o que Deus faz é completo. E Ele não trabalha apenas no cenário, mas na pessoa que você precisa se tornar para viver o que Ele reservou. A cada amanhecer, Deus renova oportunidades. A cada passo, Ele escreve linhas que você ainda não leu. A cada oração, Ele move o invisível a seu favor. Então não pense que está parado. Não acredite que foi esquecido. Não se deixe levar pela pressa do mundo, pelo barulho da dúvida, pela ansiedade do tempo. Deus tem um ritmo só dele, e quem aprende a caminhar nesse ritmo, descobre que a espera vale a pena. Deus está escrevendo um novo começo, mesmo que você ainda não veja. Mesmo que a folha da sua vida hoje pareça em branco, Ele já está traçando as linhas do que virá. Mesmo que você sinta que tudo parou, Ele está agindo. Mesmo que as respostas não tenham vindo, Ele está preparando. E talvez agora você não precise de explicações. Talvez só precise descansar. Entender que não é o quanto você entende, é o quanto você confia. Não é o quanto você enxerga, é o quanto você acredita. Porque a fé não é sobre ver, é sobre saber que Deus está, sempre esteve, no controle. Cada detalhe, cada reencontro, cada recomeço. E no tempo certo, tudo fará sentido, tudo se encaixará. Cada detalhe, cada reencontro, cada recomeço. E no tempo certo, tudo fará sentido, tudo se encaixará. Porque o tempo de Deus não é como o nosso, e o que hoje parece atraso, amanhã será testemunho. Ele sabe exatamente o que está fazendo, mesmo que para você, agora, tudo pareça confuso. Às vezes a vida parece uma sala escura, onde você tateia em busca de uma saída, e tudo o que encontra são obstáculos, móveis fora do lugar e o silêncio. Mas mesmo na escuridão, Deus conhece cada canto dessa sala. Ele sabe onde está a porta, onde estão os perigos, onde você pode se apoiar. E enquanto você tenta entender o caminho, Ele te guia com mãos invisíveis, afastando o que pode te ferir, protegendo o que você ainda não tem maturidade para lidar. Quantas coisas você pediu e Deus, em sua infinita bondade, não permitiu? Quantas vezes você achou que precisava de algo para ser feliz, mas com o tempo percebeu que aquilo te desviaria do propósito? Deus não trabalha para agradar o nosso imediatismo. Ele trabalha para realizar o que é eterno, o que permanece, o que constrói. E nesses momentos em que a vida parece não fazer sentido, é justamente quando o maior trabalho está sendo feito. O trabalho dentro de você. Porque antes de mudar o que está à sua volta, Deus molda o seu coração. Ele arranca o orgulho, quebra as ilusões, cura feridas antigas, ressignifica perdas. Ele te ensina a olhar para as coisas com novos olhos, a valorizar o que realmente importa, a soltar o que te prende, a aceitar o que não se pode controlar. Deus não tem pressa. E Ele também não trabalha de qualquer jeito. Tudo o que Ele faz tem propósito. Até as demoras, até as pausas, até os nãos. Porque Ele vê o que você não vê, sabe o que você não sabe, entende o que você ainda não entende. O que hoje parece ausência é muitas vezes a maior prova de cuidado. E o mais bonito é que, mesmo quando você se afasta, Ele permanece perto. Mesmo quando você se revolta, Ele continua ali. Mesmo quando você para de orar, Ele não para de cuidar. Porque o amor dele não depende do que você faz, mas de quem Ele é. E Ele é amor. Quantas vezes você achou que era o fim, e não era? Que não suportaria, e suportou? Que não teria força, mas levantou? Isso não é sorte. Isso é Deus que, mesmo em silêncio, não permitiu que você se perdesse. Que mesmo você sem perceber, te sustentou em pé. Por isso, não desista agora. Não se renda ao cansaço. Não acredite nas mentiras da solidão. Deus está trabalhando e o novo começo que Ele escreve para você é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Porque Ele não faz remendos, Ele faz tudo novo. Ele não te devolve o que te feriu, Ele te entrega o que te cura. E quando você menos esperar, vai perceber que o processo fez sentido. Que a dor se transformou em aprendizado. Que a espera forjou paciência. Que o silêncio produziu maturidade.
Vai perceber que aquilo que parecia atraso era, na verdade, livramento. Que o que você perdeu abriu espaço para o que você realmente precisava. Que o tempo que você achou perdido, Deus estava usando para construir algo maior. Às vezes, a gente só entende olhando para trás. E tudo bem, nem tudo precisa ser compreendido no presente. Porque Deus não exige compreensão, Ele convida para a confiança. E quem aceita esse convite descobre que a paz não está nas respostas, mas na certeza de que, mesmo sem entender, está tudo nas mãos certas. Há um novo começo te esperando. Ele está sendo escrito agora, nas entrelinhas dos seus dias comuns, nas pequenas escolhas, nos encontros inesperados, nas palavras que tocam o coração sem motivo aparente. Deus fala de muitas formas, e a cada gesto dele, uma parte desse novo começo se constrói. Não é fácil esperar, não é fácil não saber, mas é necessário, porque se você apressar, pode acabar vivendo o que não é seu, pode acabar segurando o que não cabe mais, pode acabar insistindo no que Deus já encerrou. E o que vem dele, vem no tempo certo, sem esforço, sem confusão, sem medo. Por isso, ainda que doa, permita-se ser conduzido. Ainda que o caminho pareça longo, siga. Ainda que as respostas não venham, confie. Porque enquanto você caminha, Ele organiza. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você chora, Ele consola. E um dia você vai olhar para trás e entender. Vai ver que tudo o que te aconteceu não foi castigo, foi cuidado. Que tudo o que você perdeu não foi azar, foi proteção. Que tudo o que demorou não foi descaso, foi preparo. E que no fim, o que ficou foi exatamente o que você precisava para ser feliz de verdade. Deus está escrevendo um novo começo, mesmo que você ainda não veja. Mesmo que agora você não compreenda, mesmo que pareça difícil, mesmo que as circunstâncias insistam em te dizer o contrário, Ele está escrevendo. Nos detalhes, no silêncio, na espera, no movimento invisível. E tudo o que Ele escreve carrega propósito, carrega amor, carrega a eternidade. Não é passageiro, não é superficial, não é comum. É algo que vai mudar sua história, que vai te fazer enxergar a vida de outra forma, que vai transformar suas dores em força, suas quedas em aprendizado, suas perdas em renascimentos. E enquanto isso não chega, continue. Continue sendo quem você é, mesmo ferido. Continue tentando, mesmo cansado. Continue acreditando, mesmo sem ver. Porque no tempo certo, e só Deus sabe qual é, tudo isso vai fazer sentido. E você vai sorrir, vai respirar fundo e dizer: às vezes a vida nos leva por caminhos tortuosos e o cansaço se torna uma sombra constante, tornando difícil até mesmo dar o próximo passo. O peso das decisões que não tomamos, das palavras não ditas, das oportunidades que parece que deixamos escapar, tudo isso pode criar uma sensação de que estamos perdendo o controle. Mas é exatamente nessas horas de fragilidade, quando nos sentimos pequenos e desorientados, que Deus, com sua infinita sabedoria, está mais presente do que nunca. No silêncio dos momentos difíceis, Ele está ali, tecendo uma rede invisível de proteção e cuidados. Mesmo que você não veja, mesmo que você não compreenda, Ele está no controle de cada detalhe. Quando o medo se apodera do seu coração e você se pergunta se vai conseguir seguir em frente, Ele sussurra: eu estou contigo, não tenha medo. E ao longo do tempo, à medida que você observa a sua jornada, vai perceber que Ele nunca te deixou só, nunca te abandonou, mesmo quando parecia que tudo estava desmoronando ao seu redor. O fato é que Deus não nos leva por um caminho reto, livre de obstáculos, porque o processo de crescimento exige desafios, exige aprendizado. A cada dificuldade enfrentada, o coração se torna mais forte, a fé mais sólida. É como um músculo que precisa ser exercitado para se tornar resistente. E assim, Deus nos molda, não para que sejamos perfeitos, mas para que sejamos completos em sua graça. A cada queda, Ele nos levanta. A cada erro, Ele nos ensina. E em cada deserto, Ele é a água que refresca, o abrigo que acolhe. Quando os ventos da vida parecem impetuosos e as ondas ameaçam nos submergir, Ele é o porto seguro onde podemos ancorar nossa esperança. Você já parou para pensar que, muitas vezes,
o que você chamava de perdas eram na verdade livramentos? Quantas vezes você desejou algo, mas Deus, com seu amor incompreensível, impediu que você recebesse aquilo? Talvez você tenha sonhado com algo ou com alguém, mas o tempo e as circunstâncias te afastaram dessa realidade. E foi nesse afastamento que, aos poucos, você percebeu que aquilo não te faria bem. O que você achava ser um fim foi apenas o fechamento de uma porta para abrir outra, para algo muito melhor. A verdade é que Deus, em sua sabedoria infinita, vê além do que nós conseguimos enxergar. Ele sabe o que está à nossa frente, o que nos espera. Às vezes, o que nos parece uma demora ou uma negação é, na verdade, uma proteção. Talvez você não esteja preparado ainda para o que está por vir, e é por isso que Ele, com todo o seu cuidado, está adiando aquilo que você tanto almeja. Porque, no fundo, Ele sabe o tempo certo para que você esteja pronto para aquilo. Ele não apenas nos dá aquilo que pedimos, Ele nos dá aquilo que precisamos. E quando nos deparamos com essas situações, é natural sentir um misto de frustração e ansiedade. A espera é difícil, a incerteza gera desconforto e o coração se sente angustiado. Mas lembre-se, Deus não está ausente, Ele está trabalhando em silêncio. Cada segundo que passa, Ele está preparando o melhor para você. E mesmo nos momentos em que você questiona, duvida ou se sente perdido, Ele continua agindo. E ao final dessa jornada, você olhará para trás e perceberá que, em cada passo dado, Deus estava ali, guiando seus passos, fortalecendo sua fé, moldando seu caráter. Cada dificuldade, cada desafio, cada momento de incerteza foi parte de uma obra divina, feita com amor e paciência. Tudo fez parte do processo de crescimento, de transformação e de preparo para o que Ele tinha reservado para você. Você vai perceber que o que parecia um fim, na verdade, foi um novo começo. O que parecia um fracasso foi uma lição que te ensinou a ser mais forte, mais sábio, mais compassivo. O que parecia um sonho distante foi a resposta de Deus ao seu coração, realizada na hora certa. E no fim, você vai sorrir, com um coração cheio de gratidão, e verá que tudo, absolutamente tudo, foi parte de um plano perfeito. O que parecia perdido foi encontrado. O que parecia impossível foi conquistado. O que parecia escuro foi iluminado pela luz divina. Deus, com sua sabedoria infinita, escreveu a sua história e a cada capítulo, Ele te preparou para ser quem você é hoje. E o melhor ainda está por vir, porque Ele não terminou ainda. Ele está apenas começando. Continue caminhando. O novo começo está chegando e ele será muito maior do que você jamais imaginou. No tempo certo, tudo fará sentido.